só quem a gente está recebendo hoje, Catiúzia Monteiro. Tudo bem? Estou feliz de te rever. Ah, também, a honra é minha. Que maravilha, muito bom te ver aqui para falar de um assunto que a gente sabe que mexe muito com a nossa autoestima, que é a queda de cabelo, que é uma disfunção que afeta homens e mulheres de forma física e emocional, já que envolve a autoestima, a autoimagem, a identidade. Um dos tratamentos para esse problema é a terapia capilar, que associa técnicas manuais, aparelhos e cosméticos para obter os melhores resultados ao paciente. E a terapeuta capilar, que é a Catiúzia, ela vai bater um papo aqui comigo e ela vai também tirar algumas dúvidas para a gente, né, Catiúzia? Vamos lá. Que tipos de doenças podem ser tratadas com a terapia capilar? Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, obrigada pelo convite, Carla. Com a terapia capilar, a gente pode tratar várias disfunções capilares, como o controle de caspa, o controle da calvície, que é a androgenética, que é a alopecia androgenética, né? Que tem vários tipos de alopecias. Aí tem a androgenética, que é a calvície, tem a areata, que é aquela que ficam aquelas tipo medalhas, né? Então, todas essas patologias a gente pode sim tratar na terapia capilar, que é um complemento ao diagnóstico que é feito pelo dermatologista, né? Então, assim, a gente trabalha em parceria. Assim, eu costumo dizer que a terapia capilar funciona como um fisioterapeuta para um ortopedista. Ou seja, entendeu? São muitos os benefícios da terapia capilar, né? Muitos. Assim, a gente consegue aliar equipamentos como a fototerapia, que é a cura pela luz, né? A gente usa laser vermelho, LED azul, já tem um LED âmbar também. E tudo isso, manipulações, né? Sim, massagens. A dermocosméticos, que é um cosmético que tem uma pegada mais um pouco farmacológica, né? Não chega a ser um remédio, mas também não é um simples cosmético, entendeu? Entendi. Então, assim, ele já tem uma função, já tem ativos que vão te ajudar a fazer o controle dessas disfunções, né? Dessas patologias. Assim, com toda essa experiência que você tem trabalhando nessa área, eu sei que você é uma apaixonada pelo que você faz e é preciso que a gente seja mesmo, porque a gente consegue fazer muito mais bem feito quando a gente faz com amor e quando a gente faz com respeito a todas as pessoas, né? Entendendo, inclusive, que muitas pessoas que procuram a terapia capilar, elas vêm realmente de várias situações que podem levar ela, inclusive, a viver uma fase de ansiedade, de depressão, porque a queda do cabelo, ela pode ser gradativa, né? Mas ela também pode ser rápida, brusca, né? E de repente, inclusive os homens, né? Falando um pouquinho dos homens, que não só as mulheres, mas os homens também, é uma preocupação muito grande. Tivemos aí uma pandemia da Covid-19, inclusive naquela primeira vinda do vírus, né, do coronavírus, um dos principais sintomas foi a queda de cabelo. Meu cabelo caiu muito, Catiúzia. E aquilo ali já causou um desespero danado para a gente. Ou seja, a queda de cabelo, ela tem muito a ver com o fator emocional, psicológico, né? São inúmeros os fatores que estão relacionados, né? Tem o hormonal, tem o emocional, tem o nutricional, tem o uso de medicamentos, tem, por exemplo, o uso de medicamentos, a quimioterapia, né? Para que é um exemplo mais, né? Assim, muito triste tudo, mas assim, mostra que o nosso cabelo, quando bem tratado, ele é tão forte que você sabe que uma quimioterapia acaba, entre aspas, destruindo todas as células. Sim, mas o cabelo fica ali. Na hora que você para, que para a quimioterapia, ele volta, né? Ele volta a crescer. E como você estava falando, né? São inúmeros fatores. A Covid, até hoje, eu recebo pessoas lá no meu espaço com dificuldades por conta do Covid. E é interessante dizer que, assim, ainda é um assunto tão novo que tem pessoas que já passaram 3 meses que tiveram Covid e apresentam a queda de cabelo, e tem pessoas que em 15 dias já começam a ter o mesmo sintoma, né? Então, assim, é algo muito peculiar. O Covid é algo que nós temos que estudar todos os dias. Essa queda que é provocada pelo Covid chama-se eflúvio, né?
que é a queda quando o cabelo desprende por inteiro, é aquela Por queda inteiro, que deixa assim, incrível. você desesperada, né? Você olha para o chão, olha para o travesseiro, olha para o ralo do banheiro quando E está quando tomando você lava banho. o cabelo, sai um Vem. monte, Você, né? você pega no cabelo, Ele solta. solta, né? E por que acontece essa queda do Covid? Porque, assim, o Covid é uma doença inflamatória também, né? É um vírus muito forte, todos nós já sabemos. E o que acontece? O oxigênio, todo mundo sabe, o tanto que teve cansaço, tanto que era preciso oxímetro e tudo, ele fica mais raro no nosso organismo quando a gente está com a doença. Então, ele vai priorizar os órgãos vitais, o nosso pulmão, o nosso coração, o nosso cérebro. E o cabelo é anexo ao nosso corpo, né? Então, para esse oxigênio do sangue chegar até o folículo piloso, que é o que dá origem ao nosso cabelo, falta. Por isso há a queda, né? Assim, isso falando de uma forma bem grosseiramente, né? Assim, rápida, para a gente conseguir entender mais rápido por que acontece essa queda, né? E então, assim, dessa forma, imaginava assim, então só quem teve a condição mais grave da doença vai acometer? Não. É tão incógnito, ainda é tão novo, é tão estudado, que até pessoas que tiveram sintomas super leves acabam apresentando também a queda de cabelo. A queda de cabelo, né? A partir de quantas sessões o resultado ele já pode ser notado? Carla, depende muito da patologia. Por exemplo, se é um controle de caspa, né? A partir de uma terceira sessão, a gente já consegue um bom resultado. Isso tudo aliado ao comportamento, à rotina dessa cliente, né? Porque, assim, não adianta só você fazer a sessão no espaço, mas você tem que também mudar os seus hábitos. E tudo isso é dito durante a consulta, né? Na consulta, a gente faz uma anamnese, eu procuro saber que ativos, que equipamentos eu vou poder utilizar com você. Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa tem determinado ativo que eu não vou poder utilizar. Tem a alta frequência, que é um aparelho que a gente trabalha com energia, que eu não vou poder utilizar em quem é hipertenso. Uma mulher grávida, eu não vou poder utilizar. A luz, tem alguns casos também que a gente não vai poder. Então, tudo isso a gente observa na anamnese, monta um protocolo e desenvolve esse protocolo com a cliente. E também depende da resposta de cada organismo, né? Sim, de cada Entendeu? organismo. Mas assim, em média, por exemplo, uma caspa, em torno de 3 sessões, 4 sessões. A dermatite também. Dermatite seborreica. A dermatite seborreica também. Também, né? Isso, exatamente. Os casos que pedem mais sessões são casos que dependem de um renascimento do cabelo, né? Vamos dizer dessa forma, tipo as calvícies. Sim. Dependendo do grau em que ela esteja, a gente vai precisar de 3 meses, né? De 12 sessões, mais ou menos. Mas, como eu falei, isso tudo é muito individualizado. Tem pessoas que com 6 sessões vai poder já apresentar, né, algum avanço. Tem outras que não, que vai demorar um pouco mais. Sim. Depende da idade, do sexo, do momento em que a pessoa está. A gravidez, por exemplo, tem mulheres que se queixam muito? A gravidez, assim, por si só, as pessoas dizem que na gravidez o cabelo fica lindo. É verdade. E no pós-gravidez vem aquela quedinha que também é um tipo de eflúvio, chamado eflúvio pós-parto, tá? Que vamos considerar normal dentro desse organismo. Por causa da anestesia também ou não? Tem a anestesia também. Eu já ouvi algumas coisas também de pessoas que dizem assim, tomou anestesia, aí cai cabelo. Pois é, eu tenho pesquisado até bastante sobre isso, porque sabe? É uma medicação isso. E a medicação, algumas medicações podem realmente, né, trazer isso, certo? Mas assim, além da anestesia em si, todo procedimento cirúrgico que pede uma anestesia te causa um pouco de medo, de trauma. Então, mexe com o teu emocional também. Então, esse conjunto de fatores acaba contribuindo. Não há, assim, dizer assim, somente a anestesia. Tu tá entendendo? É todo o conjunto que contribui para isso. Para isso, né? Exatamente. Agora, em relação à calvície. Quem tem calvície, é possível prevenir, por exemplo, com a terapia capilar? Sim, porque a calvície é algo que a gente consegue perceber muito cedo. Já a terapia já estuda isso, né? Apesar da gente vir a perceber a olho nu, depois que já tem mais ou menos 30% de rarefação, que é diferente daquela queda do eflúvio, né? A gente consegue, em alguns casos, reverter e controlar, né? É uma doença crônica, mas a gente tem controle sobre ela, né? A gente não tem uma cura, mas a gente tem controle. Eu atendo pacientes de 25 anos, mulheres,
que a gente só me procurou pela oleosidade. Sim. Durante o exame de dermatoscopia, percebi sinais que indicam a calvície. O histórico familiar dela todo também tem esses traços, né? E o que aconteceu? A gente começou a prevenir, entendeu? Ela diz, meu Deus, eu não quero ficar como meu pai, eu não quero ficar como a minha mãe, né? Então, assim, já há sim possibilidades da gente começar esse tratamento, começar a fazer processos, né, procedimentos que vai controlando isso, entendeu? Isso, né? Nos jovens, nos meninos, que é muito comum, né, até mais comum do que em mulher, que aí tem muito a ver com o hormônio da testosterona, às vezes na adolescência já começa a se manifestar. Sim. Você vai perceber aos 30 anos, ou seja, você já está aí com 10 anos com esse problema latente, e quando um belo dia você se olha no espelho, meu Deus, aqui tá rarefado, aqui está aparecendo uma falinha. E olha, Catiusa, se tem uma coisa que passa rápido, é o tempo. Muito rápido. Nossa, a gente fala assim de 10 anos, parece que foi ontem. Passa numa velocidade tão grande, gente, que é incrível. Às vezes a gente nem percebe, né? Nem se dá conta. Então, Exatamente. Você fala assim, de uma década. A gente sempre fica naquela história, vai demorar muito para eu chegar aos 30, porque né? E aí, quando você mesmo espera, você já está lá nos 40. É por aí. E é por aí. Então, assim, às vezes acontece também, e isso acontece para todas as faixas etárias, aquela coisa do prevenir, do cuidar, né? Você pensa assim, eu sempre vou ficar desse jeito. Meu cabelo vai ser sempre assim. Se você não começa a cuidar ali de cedo, até mesmo para as pessoas que não têm o problema da calvície, mas assim, é importante sim fazer uma terapia capilar. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito desse exame que é feito, porque não são assim inúmeros benefícios. Tem gente, por exemplo, que tem uma elasticidade muito forte no cabelo. Tem gente, por exemplo, que o cabelo não cresce de jeito nenhum, que é jovem, sim, mas o cabelo não cresce. Tem pessoas que tinham cabelo liso e que com o passar do tempo o cabelo foi mudando. Então, assim, tem tantas possibilidades a terapia capilar? Sim, tem. Como você falou, né? Essa mudança do cabelo, da textura do cabelo. Eu recebo muita mãe, sim, de meninas dizendo assim, o cabelo da minha filha era liso, aos 4 anos mudou, ou o cabelo da menina era liso, aí ao chegar na adolescência, com a primeira menstruação, mudou. Aí vai pintar o cabelo. Vai pintar o cabelo. Então, assim, gente, essa mudança é considerada normal porque tem a ver com o nosso hormonal, né? Tem que a ver com toda esse sistema, né, que a gente tem do hormônio, sobretudo nós mulheres, né, que a cada passagem, né, tem um marco, tem a menstruação, tem a gravidez, tem a pós, tem a menopausa. Então, assim, tudo isso mexe muito, né? Influencia demais. E a coloração, o relaxamento no cabelo, né, uma progressiva, ou qualquer outro procedimento químico que mude a estrutura do fio, também pode causar alguma disfunção. Às vezes você já tem latente o gene da calvície e começa a fazer uma progressiva. Não estou falando mal, não é que não possa fazer, né? Mas são esses cuidados que você precisa, por exemplo, ter. Já prevenir antes de fazer. Exatamente. Procura fazer o exame, por exemplo, para saber se seu fio vai suportar. Exatamente. Eu recebi uma menina de 22 anos que ela fazia relaxamento, alisava o cabelo normal e já estava muito, muito exposto o couro cabeludo dela, né? Então ela resolveu parar, tá? E começou a cuidar, já está melhorando um pouco, mas assim, para você ver, aos 22 anos já está evidente, então assim, é um gene muito forte, muito né? Forte. De uma forma muito, muito potente que tá apresentando, né? Então assim, a gente precisa ter cuidado, que às vezes o gene está lá também, latentezinho, cuidadinho, aí você vai, faz muita química. Então assim, respeitar, procurar um profissional responsável para tratar, tanto para coloração quanto para o alisamento, procurar respeitar os limites do seu cabelo, né? Tem gente que quer descolorir o cabelo ao extremo, enquanto o cabelo não suporta. Todos esses cuidados, né, aliado à terapia capilar, você consegue ter um cabelo saudável. Eles são essenciais. Vamos mostrar as imagens aí do exame? Eu acho que eu tenho algumas imagens aí, não tem, Lara? Para a gente mostrar aí para os telespectadores. Como é que é feito esse exame? É através de um aparelho chamado dermatoscópio. Ele parece uma canetinha, assim, e a gente passa no couro cabeludo da pessoa e a gente consegue observar bem
todo o couro cabeludo, os folículos, se tem oleosidade, a densidade do fio, o tamanho desses fios, né? Tudo isso são pontos, são sinais que a gente observa se está irritado, se não está, se tem muita descamação, se não tem descamação, se o folículo está dilatado, se não está. Tudo isso, junto com a anamnese, nos ajuda a entender, né, a traçar uma hipótese diagnóstica. Ó, esse equipamento aí, tá, gente? Exatamente. Ó. E aí você vai fazendo todo o tratamento adequado de acordo com o que o equipamento, de acordo com o que esse exame aí identificou. Exatamente. E aí sim, a partir daí é feito toda essa terapia capilar, né? Isso. Para poder fazer o tratamento. A gente faz esse exame na consulta inicial. Aí, na primeira sessão, eu geralmente repito para ver realmente como está o couro cabeludo. E a cada 5 sessões, a gente vai acompanhando, né? Para saber se aquele protocolo está surtindo efeito, se não está. E ao final também para a gente comparar. Comparar, né? Exatamente. Eu já fazia aí o antes e o depois. Gente, amei essa pauta, viu? Bom demais. Vai ficar essa dica. E sigam lá o Instagram da Catiúzia Monteiro. Ela é terapeuta capilar, para quem quer ter mais informações a respeito desse assunto. E como a gente falou aqui no nosso programa hoje, não é só para as mulheres, não, viu? Os homens também. Cada vez mais, porque a calvície está aí. Está aí. Então tem que se cuidar também, tá certo? Já fica aí essa dica para vocês. Obrigada, Catiúzia. Eu que agradeço. Volte sempre, tá Obrigada. bom?